Boa noite a todos, todas. Hoje eu decidi ah, entrar de vez nessa batalha contra essa pandemia que nós estamos enfrentando. Eu havia compartilhado uma mensagem esses dias dizendo que a gente não precisa só de álcool em gel, de máscara, de sabão, de água, a gente precisa de Deus, né? E nada é mais forte e mais poderoso na nossa vida do que Deus. Disso eu tenho convicção porque essa atitude que eu estou tomando hoje, eu já tomei há mais ou menos 9 meses, que é de orar todo santo dia com a minha família, com a minha esposa, com meus pais, com a minha sogra, com meu sogro. A gente aproveita a tecnologia, né, por exemplo, o WhatsApp, para poder falar com eles, né? Naquela época, né, porque meu pai e minha mãe moram bem longe, e agora também. E nos últimos dias, com toda essa pandemia, com toda essa repercussão negativa que está tendo esse coronavírus na vida de todos os seres humanos, eu comecei a fazer com o pessoal aqui do meu trabalho. Eu montei um grupo e comecei a fazer junto com eles. Essa oração todos os dias por volta de entre as 8 e até 10 horas da noite, né? Mas Deus tem falado comigo, falado que eu preciso expandir mais isso, né? Expandir, até porque todos vocês que estão vendo são importantes, né, para minha vida. De alguma maneira, para você estar vendo esse vídeo, você passou pela minha vida. De alguma maneira, de alguma forma, você passou pela minha vida. Então, todas as pessoas que passaram na minha vida, seja de uma forma intensa ou de uma forma menos intensa, elas são importantes para mim. E fora ainda que eu tenho todos os meus amigos, parentes, até inimigos, né, que com certeza tem muita gente que também não gosta de mim, isso é natural, isso é em qualquer parte do mundo, sempre vai ser assim. E eu decidi que eu vou agora fazer essa oração que eu faço todos os dias, né? Não é uma oração todos os dias, eu tenho um livro de oração e para cada dia específico existe uma palavra. Tem um versículo da Bíblia e depois um comentário. E depois a gente ora. Então eu decidi fazer isso porque Deus tocou no meu coração e eu acredito que todos vocês que são pessoas importantes para mim, né, todos vocês que são importantes, muito importantes para mim, retribuam não só para mim essa oração, pela minha família, mas espalhem a oração. Compartilhem a oração com quem é mais importante também para você, com o pessoal do teu Face, com o pessoal do teu WhatsApp, com as pessoas que convivem no dia a dia, seja de forma intensa ou não, entendeu? Um amigo distante que você não vê faz tempo. Enfim, eu estou orando com vocês porque vocês são importantes, todos, para mim, sem exceção. Todos vocês. Meus amigos, minhas amigas, meus parentes, minha esposa que tá aqui do lado, meus amigos que trabalham comigo, meus funcionários. São 5 funcionários que eu tenho, todos eles são meus irmãos, não são apenas meus funcionários, mas são meus colegas de trabalho, são meus irmãos. Minha avó, que está longe, meu pai e minha mãe, que está bem longe também. A gente fica preocupado e com o coração apertado porque não dá pra gente se ver, né? Não dá. Eu acho que uma das maiores dores que esse coronavírus está trazendo isso é afastar as pessoas que a gente ama. Mas como nós temos a força de Deus dentro de nós, a gente vai orar e esse mal vai passar. Não importa, eu sei que eu tenho muitos amigos que são espíritas, são budistas, são católicos, são evangélicos, são umbandistas, enfim. Isso para mim não importa. Eu acho que eu tive uma criação muito próxima a Deus desde pequeno. Meus pais me ensinaram desde pequeno a seguir o caminho de Deus. E uma coisa que eu aprendi com Deus, e não foi com meu pai, não foi com a minha mãe, não foi no templo A, no templo B, no templo C, é que religião é uma coisa que divide os homens. Assim como a política divide,
Assim como o futebol divide as pessoas, a religião também divide. Tá? E naquele que eu creio, nunca houve religião. Jesus Cristo nunca pregou religião nenhuma. Ele nunca instituiu uma religião, ele nunca instituiu uma denominação, uma doutrina, um costume. Jesus Cristo simplesmente falava do evangelho, do amor, da obediência, da cooperação, de um com o outro. É isso que Jesus pregou, e nunca religião. Jesus nunca veio para dividir, muito pelo contrário. Ele se fez maldito na cruz para que hoje eu e você estivesse aqui. Então não importa a tua religião, não importa. Eu acho que nesse momento é que vale o ser humano, é que vale o que cada um tem dentro do coração agora. E eu sei o que cada um tem dentro do coração agora é muito semelhante um ao outro. Todos nós estamos com medo, todos nós estamos apreensivos, ansiosos. Muita gente está perdendo a cabeça. Aqui na Vila Mariana já teve 2 pessoas que se suicidaram de verdade mesmo. Vão atribuir a outros motivos, mas a gente não sabe. Eu mesmo tenho meus momentos de fraqueza. É normal. De vez em quando bate aquele pânico, você pensa em tudo, você pensa na tua esposa, você pensa em si próprio, você pensa no teu pai, pensa na tua mãe, pensa no teu sogro, na tua sogra, pensa nos amigos, pensa no cachorrinho, pensa no gato. Então, tem hora que bate, mas é por isso que a gente vai orar daqui pra frente, todas as noites. Eu conto com vocês, como eu já disse, independente da religião, todos vocês, meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias, meus amigos, meus camaradas, pessoal que deve ter aí no meio do meu Facebook umas 10 bandas que eu toquei. Todos vocês são muito importantes para mim. Independente da religião que vocês professam, independente do templo que vocês vão ou não vão, isso para mim não importa. O importante é ter vocês aqui e saber que vocês vão estar lutando junto comigo nessa parte. Nós estaremos lutando junto. E muito em breve, o único compromisso que eu quero com cada um de vocês, que é importante para mim, que muito em breve, nosso contato não seja só por aqui, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, mas eu vou querer te ver para te dar um abraço, depois que tudo isso passar. Esse é o compromisso. Essa é a nossa meta. Eu sei que tem muitos amigos, tem muitos primos, tem muitas primas, tias, que eu não vejo há anos, 10, 15, entendeu? Justamente porque o ser humano se esqueceu. E todo mundo põe desculpa nos afazeres, no trabalho, que não tem tempo, enfim. Mas quando acontece uma situação como essa, aí a gente dá valor para aquilo que a gente não fazia bom uso, né, do amor, do carinho. Então, esse é o compromisso. Então, vamos lá. No nosso livro de oração, hoje é dia 23 de março. Vamos ver o que diz hoje. O tema da oração e o tema da palavra de hoje é o terror da ameaça. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti do além do mar da Síria. Eis que já estão em Hasaã-Tomar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Vou repetir novamente. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti do além do mar da Síria. Eis que já estão em Josarrão-Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 e 3. Josafá, rei de Judá, foi pego de surpresa quando seus ministros trouxeram a notícia de que inimigos ferozes
haviam se unido para invadir sua nação. E pior, já estavam próximos de Jerusalém. A reação imediata foi de medo. Sentimento era totalmente de inquietação desesperadora. Não estava preparado para a guerra e nem para tempo hábil havia para se preparar-se. Só quem viveu ou já está vivendo sob ameaças de morte pode avaliar aquela situação. Olha bem o que a gente está passando. Parece que foi Deus mesmo que fez hoje eu passar essa palavra aqui. Quantas vezes, hoje, somos invadidos pelo mesmo tipo de pavor? O espírito do terror cega suas vítimas ao ponto de impedi-las de verem luz no final do túnel. Mas quero alertá-los. Os fatos nem sempre condizem com aquilo que se ouve ou se fala. Quantos tomam decisões precipitadas sem saber que a situação não era exatamente como estava se pensando? Diante daquele quadro, conhecendo a história de seus pais, suas conquistas pela fé no Senhor Deus de Israel, Josafá não titubeou e se dispôs a buscar a ajuda do alto. A resposta de Deus a Josafá é a mesma que ele nos dá e aqueles que buscam hoje, em reação ao terror da ameaça. Olha só que palavra, gente. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20, versículo 15. Não importa o tamanho da ameaça, nosso Deus é infinitamente maior, e Ele vai na frente nesta batalha para lhe livrar e dar livramento a toda a sua nação. Não deixe levar pelo pavor. Busque a Deus, pois a batalha é dele, e ele lhe dará o livramento. Amém? Olha, eu juro para vocês que eu não havia aberto o livro antes, eu só abro o livro na hora da oração mesmo. E eu acho que eu não preciso nem falar. Acho que eu não preciso nem fazer nenhum comentário sobre o que a palavra diz, porque é justamente o que a gente está passando. Oração, força, foco e fé. Eu por vocês, vocês por mim e nós por todos. Eu quero pedir, meu Pai, ao Senhor Jesus, para que o Senhor venha com providência, meu Pai, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, nessa situação complicada desse vírus terrível, meu Pai, que nós sabemos que Tu permitiste sim, pois a humanidade jaz no maligno, meu Pai. A humanidade perdeu totalmente o senso. A humanidade está perdida e agora, no momento de terrível ameaça, se une. E nós aqui, Pai, nos unimos em Teu santo nome e lhe rogamos, meu Pai, o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas falhas, das nossas culpas, dos nossos momentos, e que o Senhor venha entrar com providência contra essa terrível ameaça que é invisível, que está tirando a vida de muitas pessoas pelo mundo, que está deixando a tua população em geral, meu Pai, não só aqui no Brasil, mas a tua população mundial em pavor. Nós pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Traga, meu Pai, a cura. Traga para os nossos cientistas, para os nossos médicos, a solução desse problema. Nós temos ouvido que um determinado remédio para malária e lúpus tem resolvido, então que seja, meu Pai. Então que seja esse o remédio para que nós controlemos esse vírus. Meu Pai, eu oro por cada um de nós aqui, pelos meus amigos, minhas amigas, meus primos, minhas primas, meus tios, todos os meus parentes, minha avó, meus pais que estão longe, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha sobrinha. Eu peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor ampare a cada uma dessas famílias, de todos os que estão aqui comigo nesse momento, de todos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu coloco a minha vida, meu Pai, à sua disposição para servir-te, para orar por essas pessoas.
para que essa praga não chegue na casa delas e dos seus familiares. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu lhe peço, independente de qual seja a religião de cada um. Não tem problema, eu nasci católico, mas e daí? Não se professa religião e sim se professa o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que me livrou ano passado de uma terrível doença que eu estava. Aquele que me salvou do engasgo. Aquele que me salvou da broncopatia. Que está me salvando todos os dias das minhas enfermidades que eu tive no passado. Então eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor é milagroso. Eu creio que o Senhor entra com providência. Porque o Senhor fez isso na minha vida. E hoje eu dou testemunho, meu Pai. Eu testemunho da sua ação na minha vida. E sei que o Senhor é capaz de nos perdoar e mostrar o seu livramento para nós nesse momento tão difícil. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, que Deus proteja a todos. Todos vamos manter o protocolo, tentar evitar sair de casa, quem pode. Quem não pode, ter o máximo de cuidado, aquela pessoa que tem que se deslocar ao trabalho, ter o máximo de cuidado, lavar a mão, sempre que for pegar uma condução, um metrô, alguma coisa que pegar numa barra, depois lavar antes de pôr a mão no rosto. E tentar não ter pânico, não entrar em pânico. A palavra de Deus é verdadeira. Deus é verdadeiro. Então, eu conto com vocês. Amanhã, novamente, nesse mesmo horário, a gente vai fazer oração todos os dias. E proponho que não seja só nesses tempos difíceis. E depois, e depois, e depois. A gente sempre tem que estar orando. Amém? Então, grande beijo a todos, a todas, meus amigos, minhas amigas, meus parentes, primos, tios, tias, avó, pai, mãe, sobrinha, cunhado, sogro, sogra, todos. Meus amigos, meus funcionários aqui do prédio. Deus abençoe a todos, principalmente vocês que estão aí no posto de trabalho agora. Fiquem com Deus.